Oi, gente. Aqui é o Pedro de Figueiredo e vim avisar que esse episódio tem um formato diferente do que a gente costuma fazer. E que esse episódio pode ser um gatilho para muita gente, porque nele, lá para os minutos finais, a gente traz um relato de estupro. Então, se esse é um tema complicado para você, a gente recomenda que pule o programa de hoje. O Memo está colocando essa história no ar com todo respeito à pessoa que decidiu se manifestar. Obrigado. Ei, fala galera, eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. Bom, coincidentemente esse nosso oitavo episódio já seria sobre esse tema de passada de pano, de como muitas vezes a gente relativiza comportamentos machistas e abusivos de amigos nossos em nome da brodagem, né, da camaradagem. A gente chegou a gravar esse episódio lá em São Paulo até, nos estúdios da Mutato, a quem a gente agradece demais pela parceria. Mas, diante do caso Neymar, a gente decidiu regravar o episódio. E assim será, meus amigos. Vamos em frente porque esse assunto é importante demais e a gente precisa falar um pouco sobre isso. Meu nome é Caio César e, bom, o caso do Neymar tem levantado vários debates bem importantes sobre o comportamento do homem. Tem muita coisa passando pela nossa cabeça nesses últimos dias. Então a gente vai discutir aqui algumas reflexões que essa história pode trazer. E também trocar sobre memórias e experiências que nos ajudem a refletir sobre a nossa caminhada. E aqui é o Theo mais uma vez, e para quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como é o caso desse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Bora começar? Para fazer a gente pensar e provocar ainda mais a nossa discussão aqui, o Memo convidou a já frequente participante Isabela Del Monde, advogada e cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Ela escolheu 3 pontos sobre esse caso do Neymar para falar aqui para a gente. O primeiro deles é a ideia de consentimento, o segundo é a cobertura da imprensa e também a objetificação da mulher. A gente vai começar pelo consentimento e aí a gente troca uma ideia depois de ouvir a Isabela aqui. Olá, pessoal do Memo. Bom, é um caso que mexeu o país, né? Aí um caso de violência sexual envolvendo um jogador de futebol. E algumas reflexões que foram trazidas, por exemplo, é a questão do consentimento. Está construído aparentemente pela opinião pública, no que a gente vê em comentários, está sedimentada a ideia de que a mulher deve ter relações sexuais com o homem a partir do momento em que ela, em algum momento, né, teve vontade. Não importa se aquela vontade passou, está sedimentada a ideia de que você insinuou, você prometeu, né, você criou uma expectativa e, portanto, você deve cumpri-la, independentemente da sua vontade ter mudado no momento, por qualquer motivo. E isso é muito grave. E é, sem dúvida, na minha percepção, um reflexo da broderagem, né? Da passação de pano de homens para outros homens. Acredito eu que justamente porque se identificam com aquelas condutas e não querem se identificar com o crime na qual aquelas condutas estão tipificadas. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que está claro na população em geral, nos homens, o que é consentimento, o que significa isso ou não? Um beijo, muito obrigada. Valeu, Isabela. Obrigado aí pela sua participação, que convocaremos novamente ainda nesse episódio. Bom, amigo, vocês têm algo para falar aí sobre o que a Isabela trouxe agora? Eu lembrei de um momento, não recordo agora com riqueza de detalhes, mas se a gente for puxar da memória e tipo, lembrar de mulheres que já foram assediadas, abusadas em qualquer magnitude, de qualquer forma, a gente vai lembrar muito mais fácil de mulheres, amigas, parentes, etc., em que isso aconteceu. Mas se a gente faz uma pergunta um pouquinho diferente, que é quantos homens nós conhecemos que assumiram algum tipo de abuso ou algum tipo de assédio, a gente vai ficar meio assim, procurando, vai levar um tempo para lembrar. Então, eu não lembro, não recordo quem foi que me trouxe isso, mas para mim fez sentido quando eu vi a primeira vez.
Eu me lembro que boa parte da minha adolescência, até mesmo já na fase adulta, eu ouvia muito que eu tinha que insistir em mulheres. Eu sempre fui do tipo meio tímido, assim, meio bobo, então a qualquer sinal de não, eu entendia como não, mas sempre foi colocado pra mim como se eu fosse bobo. E isso sempre pesou muito na minha cabeça. Eu me lembro de várias vezes eu ter insistido pra ficar com mulheres, pra poder sair com mulheres, pra poder, sei lá, ir pra algum lugar diferente que eu queria. E o quanto vinha na minha cabeça essa coisa de, cara, você tem que insistir, porque às vezes esse não é um não, é um talvez, ela quer saber até onde você vai, se você quer de fato ou não. Então essa coisa de entender o não da mulher, eu acho que ela perpassa por tudo, assim, não só a questão do sexo, que talvez seja o mais grave, mas o quanto a gente não consegue entender esse não sobre diversos aspectos e busca insistir constantemente. Eu me lembro de vários momentos que eu fiz isso, assim, de querer ficar, de querer sair, de querer ir para algum lugar. Pô, tem a expressão, né, que acho que é recente, do não é não, né, como um movimento até, e como eu também, Pedro, né, só fui entender que o não é não tem pouco tempo, assim. Eu já namoro tem 3 anos, mas antes disso, na minha fase solteiro, de garanhão clássico ali, na busca do sexo louco e tudo mais, quantas vezes eu já forcei umas barras, sabe? Quantas vezes eu já insisti de uma maneira, sei lá, não sei nem explicar, assim, mas é forçar uma barra mesmo, assim, de não, vamos ali, vamos. E a mulher já tá ligada, né? Na real, o que eu tava querendo. Mas eu ficava assim, não, na verdade só vou ali pra te apresentar, sei lá o quê, até conseguir convencer. E ficava, em alguns momentos, até uma situação meio constrangedora, assim. Mas eu meio que vencia pelo cansaço, assim, sabe? A pessoa acabava cedendo. Falar isso me dá até um sentimento ruim, sei lá, não sei nem falar direito, mas eu já fui esse cara da insistência, do não entender o não, né? E agora, né, mesmo namorando, eu também tenho que manter esse meu ouvido atento, assim, pra ver se ela tá de fato interessada ou não no que eu tô querendo propor e tudo mais. E é um exercício que eu ainda eu tenho que fazer, eu tenho que me manter atento, porque entender esse consentimento, né, é uma coisa que eu comecei a me preocupar de fato não tem tanto tempo assim. E o que é esse não, né? Às vezes a pessoa nem tá verbalizando o não, mas já está se colocando como o contrário àquilo que você está querendo, né? É uma expressão corporal, é um jeito de responder a uma coisa, sei lá. E a gente tá ligado, né? No fundo a gente sabe, assim. Sim. A gente só acaba sendo chato, insistindo e achando maneiras e manobras ali de conseguir fazer a pessoa meio que cair na tua lábia. E, bom, sei lá. Cara, eu lembro na época de micareta, essas coisas, e eu fiz parte dessa época ativamente. Sim. Eu ia pra micaretas com a galera do meu prédio e tal. Amarrava a blusa no braço. Amarrava a blusa no braço, exatamente. E, cara, eu era um dos caras que agarrava a mulher e falava assim, você só sai daqui quando me der um beijo. O mata-leão, né? O famoso mata-leão. Não, o mata-leão não, mas eu abraçava mesmo, prendia. E eu falava, só sai daqui quando me der um beijo. E muitas vezes a mulher até dava um beijo, mas uma coisa assim ridícula, só pra me solta, seu imbecil. Sacou? E eu saía lá, mais uma. E contava. E a meta era saía de uma micareta 60 e tantas mulheres. Tem meta, né? Exatamente. Sempre tem um meta, Exatamente. É impressionante. E as metas são sempre maiores do que as metas dos seus amigos. Né? Entendi. E aí, dentro desse grupo, recentemente, com o caso Neymar, eu tenho um grupo de WhatsApp, e a galera mandou nessa, não, mas quando que sabe que se é não ou se é doce? Uhum. E essa mesma galera. E eu falei, cara, aí eu falei, só isso, não é não. A galera, qual é, Caio? Logo você? Eu falei, bicho. Mas, a gente muda, né? Exatamente, a gente muda. E assim, e não, cada vez mais, eu acho que inclusive as mulheres estão tendo cada vez mais forças de não entrar nessa de, vou dar um beijinho pra ele me largar. Sim. Não, bicho. E o não a gente tem que cada vez entender mais que o não é não.
Se ela falar um não, você vai embora e se quiser tentar outra vez, tenta uma outra abordagem, tenta de uma forma mais sutil, tenta de uma forma mais simpática. Pode ser que você receba outro não. Isso eu acho que talvez nem tenha tanto problema, dependendo da forma da abordagem. Mas entender que o não, naquela hora, é não. Assim como eu mudei, ela pode mudar de opinião também. Sim. Mas naquela hora o não é não. Eu acho que a gente tem que entender o não como não, cada vez mais, né? Cada vez mais. Mas é um exercício, né? Eu vejo também amigos meus que ainda tem essa dificuldade, né? Do não é doce. Sim. Cara, na dúvida é não, né? Pois é. Exatamente. Acho que na dúvida é não. Então, cara, é isso. Eu acho que diante de tudo que a gente está encarando, né, como sociedade agora, e acho que esse caso é importante de ser debatido justamente por isso, né? Não só falar do Neymar. Eu acho que o ponto aqui não é nem falar sobre o Neymar ou não, né? Trazer esse caso como um ponto um norteador para a nossa discussão aqui, né? Da gente como homem passando pano e se vendo nessas situações todas, assim. Eu acho que é muito interessante porque os homens, de uma maneira geral, eles entendem que você pode mudar de querer, sabe? Vários caras, bicho, às vezes você tá transando e você não quer mais transar, ou você só quer transar uma vez só, e é isso, você só transa uma vez só. Tô cansado, estou bem, eu vou embora, e você simplesmente levanta e vai embora. Mas quando se trata de mulher e do seu querer, aí os caras forçam a barra, e às vezes é isso, né? Você pode transar uma vez, e você quiser transar a segunda vez, se a mulher não quiser transar a segunda vez, já é um não, sabe? Então, acho que essas questões ficam muito soltas ainda para muitos homens, porque não conseguem se botar nesse espaço, sabe? Do tipo, cara, quando é comigo, eu transo quantas vezes eu quero, eu faço quantas vezes eu quero, e quando eu não quero mais, não tem mais. Não, e às vezes tem até o lance do tipo assim, cara, tava me interessando por uma menina, por uma mulher, tava desenrolando um negócio e de repente eu não quero mais. Isso acontece com a gente, sim, sabe? Super. Tipo, e se acontece com a gente, pode acontecer com ela. Ela pode Exato. ter te dado um mole, entre aspas, pode ter dado condição, você pode ter entrado numa conversa um pouco mais profunda, ela pode ter dado a entender que ia ficar com você e de repente mudou de ideia. Isso pode acontecer, ela não firmou um compromisso, sabe? Ela não assinou um contrato de que agora eu vou transar com você, agora eu vou ficar com você. Então, se na hora ela mudou de ideia e falou não, é não. Bom, vamos voltar com a Isabela já. Ela agora vai falar sobre a cobertura da imprensa e a objetificação da mulher, nesse caso específico do Neymar. Um aspecto que tem chamado muita atenção, né, na cobertura desse caso, e que, pela magnitude do envolvido, mas que geralmente também está presente nos demais casos, é o tipo de cobertura que a mídia escolhe fazer, né, que é sempre voltada para um escrutínio da vida daquela mulher que se apresenta como vítima. E então, olha ali o que ela fez na vida pregressa, se ela saía, se ela bebia, que roupa que ela estava, que enfim, a gente já sabe muito bem que são muito dos mitos, né, da violência sexual. E considerando que nós não temos uma perspectiva muito clara do que é consentimento, acho que a gente pode fazer um link aqui que a mídia ajuda, né, a formação dessa cultura social de que o consentimento ele está prometido, na medida em que faz esse tipo de cobertura que reforça o papel da mulher como um objeto. Eu vejo aqui uma similaridade muito grande com um aspecto do direito civil que chama promessa de compra e venda. Né? Se eu prometi comprar alguma coisa de você, a gente firma um contrato e se eu não cumprir a minha promessa, eu tenho que te indenizar. A gente tem um pouco essa mesma percepção com relação ao consentimento sexual dado por uma mulher. Né? Se ela paquerou, se ela flertou, se ela foi jantar um jantar que estava sendo pago para ela, foi fazer uma viagem que estava sendo paga para ela tem a obrigação de cumprir com aquela entrega como se o objeto ela fosse. Né? Então, acredito que a gente possa entrar num debate aqui de por que a mídia cobre assim, o quanto dessa cobertura de mídia reforça essa ideia que a mulher é um objeto e como a mulher ser tratada como um objeto impede a formação no senso comum da ideia de consentimento. Um beijo.
Obrigado, Isabela, mais uma vez. Sempre solícita, uma querida amiga, se tornou uma grande amiga nossa aqui do Memo. Muito obrigado mesmo, assim. Acho que uma coisa desse caso Neymar que eu pude ver na internet, assim, e que pegou pra mim também, foi que quando as pessoas viram o vídeo que ele colocou com os prints, instantaneamente trouxe uma sensação do tipo, putz, mas pô, tem um contexto aí, né? Tem uma coisa aí, sabe? Mas O por que quanto- que aceitou? Exato, O que sabe? que foi? O quanto, mesmo que você entenda que é abuso, e obviamente tem que entender que é abuso, o quanto o contexto dessa conversa meio que diminui, sabe, o caso de alguma maneira, de uma maneira instantânea, sabe? É igual quando a gente tá na rua e, sei lá, você tem medo de uma pessoa específica, porque aquilo tá na sua cabeça, sabe? Então, eu fiquei pensando muito nisso, o quanto esse vídeo trouxe pro Neymar uma suavidade na história. O fato das pessoas fazerem piada pela maneira como ele estava conversando com ela, fazerem memes e tal. E acho que ele foi muito esperto, entre aspas, porque o próprio pai dele disse depois que ele prefere que o filho cometa um crime de internet do que seja visto como um cara que abusou de uma mulher. Então ele sabe como as pessoas reagem a isso. Acho que foi até mesmo com o caso daquela menina lá que foi abusada por mais de 30 homens, acho que há 2 anos atrás, assim. O fato dela ter ido para uma casa com 30 homens, de uma maneira instantânea, trouxe para a mente das pessoas uma suavidade nesse caso. Então, tipo, cara, por que ela foi, sabe? Porra, mas aí é fora também, né? Tinha que ir, então eu acho que as Começa a pessoas... relativizar, né? Exato, sabe? E é uma coisa muito instantânea que vem Sim. na cabeça da gente que precisa ser pensada sempre, assim, porque senão é isso, as pessoas vão começar a passar pano com muita facilidade. E só vai entender como abuso mesmo, o caso clássico do homem que sai de uma árvore, de trás de uma árvore e pega uma mulher indefesa, quando a gente sabe que a maioria desses abusos não são feitos dessa forma. Eu escutei uma coisa assim muito bizarra que é: se um gay afeminado sofreu violência ou foi morto, é porque ele estava provocando a sociedade. Mas como assim provocando a sociedade? Porque eu sou mais gentil, eu sou mais sensível, e aí, por conta disso, eu mereço ser espancado ou ser morto? Eu acho que esse é um ponto muito forte, essa questão de que não sai de trás da árvore, de trás do arbusto, né? Porque eu já escutei pessoas falando desse caso do Neymar, assim, ele não faria isso, porque isso seria um desvio de caráter muito grande. Quem te conhece sabe. As pessoas que te conhecem, a pessoa que conhece ele sabe que ele não seria capaz disso, né? E aí que vem pra mim um grande sinal de alerta, né, de que quem é esse cara, né, que comete um estupro, né? Pode ser o marido da pessoa, pode ser, né, Pai. o Pode pai, ser você. pode ser você, amigo ouvinte, pode ser qualquer um de nós Qualquer um aqui. de É nós. aquela história de todo homem é um potencial estuprador, porque é isso, né? Essa coisa do consentimento pra gente ainda é muito não compreendida, né? De uma maneira geral, assim. É aquela história, inclusive, aquela brincadeira bizarra de falar que às vezes vale mais a pena pagar uma puta do que construir uma relação nova, porque só o dinheiro que você vai gastar com gasolina da carona, com jantar, com motel, é melhor ir num puteiro direto, porque você já entende, por mais bizarro que isso possa parecer, isso já coloca que você tem uma certa expectativa de, por fazer isso, esperar uma contrapartida sexual da pessoa que está naquela posição, né? É a garantia, né? Tipo, você tá oferecendo, dando dinheiro para prostituta, então você tem garantia que vai ter retorno do serviço. Assim. É isso. Então, por isso Nossa. que essa coisa da mídia, de ficar investigando a vida da mulher e tudo mais, do que ela já fez, deixou de fazer e tal, que é o que a Isabela coloca no áudio dela, é importante para essa coisa dessa cultura nossa, né, desse viés de achar que isso é o que tem que ser feito, ser mais valorizado assim, nessa discussão que está sendo posta. E como trazer isso mais pra gente, assim, né? Ou pro que a gente já passou, pro que a gente faz, pro que a gente pensa, pro que a gente diz. O tema da passada de pano, que a gente abraçou antes do caso Neymar, como a gente explicou aqui na abertura, foi o primeiro tema que foi sugerido por alguém interagindo com a gente nas redes sociais. Esse tema, né, de como lidar com essas situações é um tema até recorrente nos nossos grupos, mas pela primeira vez
veio, né, a gente decidiu o tema desse episódio baseado nas interações que recebemos no Instagram e nas nossas redes sociais de uma maneira geral, assim. A interatividade, essa coisa maravilhosa, nos ajudando a pautar também o nosso podcast. E bom, quem trouxe esse tema foi o Ed, @EdFrancis. E a gente foi falar um pouco com ele para saber por que ele trouxe esse tema pra gente e como esse tema impacta a vida dele. Fala aí, Ed. Olá, pessoal do Projeto Memo. Meu nome é Ed, tenho 41 anos e sou contabilista. É importante falar desse assunto da broderagem porque é um convite ao homem a pensar o seu modo de agir, né? A broderagem é um comportamento tóxico porque encobrimos atitudes machistas, abusos e violências contra mulheres e até mesmo contra outros homens em nome da amizade, né? Porque existe esse pacto velado entre homens que você tem que ter essa fidelidade canina ao seu amigo simplesmente pelo fato dele ser homem. E homem faz coisa de homem e a coisa não deveria ser por aí. Para mim, era uma questão específica, porque durante muito tempo, muitos anos, né, eu achei que tinha que ficar na minha, se eu via um amigo traindo a namorada, mesmo sabendo que o relacionamento do cara não era aberto, né, então às vezes o amigo mostrava lá um vídeo dele transando com uma menina que ele saiu na noite anterior, sem a permissão dela, e como já aconteceu de presenciar uma agressão física contra uma namorada e não fazer nada, ficar na minha, porque o que valia ali é que eu tinha que comprar o barulho do amigo, mesmo ele estando errado. Eu acredito que chamar a atenção do seu amigo a esses comportamentos é sim um ato fraternal. Muitíssimo obrigado, Ed. Valeu demais, assim, adorei você ter sido o primeiro que nos ajudou aqui a decidir o episódio. Acho que é um episódio super importante nesse momento, né, que isso está sendo muito levantado à tona por conta do caso do Neymar. E eu queria saber, amigos, o que a gente já passou sobre isso que o Ed trouxe, né, de ver ali o amigo traindo, de ver alguém batendo na pessoa e coisa assim. Vocês já passaram por algo parecido? Vocês já fizeram algo parecido? Já presenciaram alguma situação do tipo? Eu acho que em grupos de amigos, principalmente grupos de amigos, aí obviamente de homens héteros cis, a questão da traição acho que é o mais recorrente, assim. E o que mais a gente enxerga como, tipo, foda-se, sabe? O que me via na mente quando eu via esses casos de amigos meus, não era nem muito o que o Ed trouxe, do tipo, ficar do lado dele, mas entender isso como se não fosse uma coisa minha, sabe? Não é problema meu, sabe? É isso, é a sua... Até entendia como errado, mulher, é isso. Mexe com colher, né? É isso, sabe? É uma coisa sua com a sua mina, bicho. E você que se entenda com ela, se ela acha isso é certo ou não, se você acha certo ou não. Então, pra mim, era uma coisa bem... que eu não prestava tanto atenção, porque é isso, não está impactando a minha vida, eu não quero me trazer algum tipo de mal-estar entre os amigos, então eu via muito nesse sentido, mas eu acho que até essa questão de não saber como falar, como se meter, é muito porque a gente também sabe que já fez muitas merdas ao longo da vida. E aí o que vem sempre é tipo assim, pô, logo você, Caio, como você contou aí no outro caso. Porque de fato, a gente já fez um monte de merda e continua fazendo em vários aspectos, mas até mesmo é importante se colocar, porque pra mostrar que você mudou. Tipo assim, realmente, cara, eu fiz essa merda aí que eu tô falando pra você que é uma merda, mas agora eu não faço mais e eu entendo que não é certo, então eu tô te falando por conta disso, assim. Mas acho que esse medo da gente é muito sobre isso, assim, de entender que, entre aspas, tem um telhado de vidro, sabe? Que a gente já passou por essas questões também, e quando a gente for colocar pra alguém vai apontar isso de volta pra gente. No meu caso, como um homem gay, a maioria, hoje, a maioria das nossas interações são muito mais por redes sociais e aplicativos. E eu conheci um cara no aplicativo e eu fui estuprado dentro da minha própria casa. E eu não
eu escolhi guardar isso pra mim por muito tempo, porque o que eu ouvi quando eu tentei trazer isso para os amigos e para as pessoas próximas foi muito mais um julgamento de por ser gay eu sou promíscuo, que eu deixei esse cara entrar dentro da minha casa, e zilhões dessas perguntas e colocações absurdamente desnecessárias em que não é o que você quer ouvir no momento. Você tá ali querendo compreensão, você quer abraço, na maioria das vezes você quer simplesmente silêncio e companhia. E não foi isso que eu experimentei em nenhum momento. Pra mim, a passada de pano foi de pessoas muito, 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 muito próximas e foi muito doloroso, assim, de perceber a coisa acontecendo comigo e em lugares que eu acreditava que ia receber apoio, eu recebi muito mais perguntas querendo saber detalhes desnecessários ou julgamentos sobre as minhas ações. Então, e de outros homens gays, de outras mulheres. Então, foi meio que sentir na pele, na real. Então, talvez vocês estejam percebendo muito mais silêncio da minha parte hoje, mas é porque eu estou muito mais observando isso acontecer e querendo ouvir mais para a gente construir esses espaços em que a gente começa a questionar o que está na estrutura, o que é que está mais profundo, que a gente não estava olhando e que está, sei lá, fazendo com que esse tipo de comportamento ou atitude permaneça, assim. Caralho, Teozito. Quero te dar um abraço, pelo amor de Deus. Eu acho que, na real, a gente não sabe ainda se comportar quando esse tipo de coisa acontece. A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe como se posicionar, a gente não sabe como apoiar, a gente não sabe como ouvir, a gente se coloca de cara já apontando, julgando e dizendo coisas assim. E eu acredito que não é de todo errado, mas é que acaba não sendo genuinamente compreensivos. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre escuta mesmo, sobre estar presente, sobre oferecer apoio, sobre criar redes de apoio. A gente está muito carente disso ainda. Então, enfim. O Memo existe porque problemas de gênero também são problemas nossos. E já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade nessas questões. E porque nós, homens, somos os protagonistas das violências contra as mulheres, contra minorias em relação ao poder e contra nós mesmos.